Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal. E você sabia que além das tatuagens físicas, existe um tipo de tatuagem que fica na mente, mas dá pra ser removida mais fácil. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje nesse vídeo. Fica comigo aí que você vai aprender algo bem simples assim pra praticar no seu dia a dia. Então bora lá, o assunto de hoje é a tatuagem interior. Arranque a tatuagem interior que tá na sua vida. Mas o que é isso, El? Que tatuagem é essa? Antes de falar o que é, deixa eu te explicar algo, né? Contextualizar aqui. A tatuagem, talvez você tenha uma aí no seu corpo. Eu não tenho. Eu até lembro, na época de escola, eu queria muito fazer tatuagem. é, Até colocar brinco que tava na moda. Aí meu pai, muito sério, ele falava assim: você pode pôr, pode fazer tatuagem, pode colocar brinco, mas na sua casa, quando você for maior de idade, aqui debaixo do meu teto não vai. Aí eu não colocava, não usava, não fazia nada desse tipo de coisa que eu queria. Usava só o brinquinho de mentira, aqueles brincos de pressão. A gente só colocava assim, ó, apertava, sabe? Não furava a orelha, só colocava assim, era de mentira, só pra fazer uma média com as garotas e nos play center, na escola, né? Essas coisas aí. Mas depois passou a vontade, a gente cresce, amadurece e fala, nem. Hoje que eu posso fazer, eu nem tenho vontade assim, sabe? Então passou. Mas enfim, talvez você tenha uma tatuagem. E ela fica impregnada, sabe, na pele, fica marcado. É um desenho que você quis, com algum significado, trazer para sua pele. Ela marca ali, todo mundo vê, fica visível. Se for uma tatuagem muito exposta, né, em regiões mais expostas, ela vai ficar à mostra. E ela pode ser removida, né? Hoje em dia, ainda mais tem procedimentos, né? Mais sofisticados que ajudam a tirar mais rápido até a tatuagem. E o foco aqui, né, a gente está falando de tatuagem, mas não é a tatuagem física que eu quero trazer como foco principal. E sim uma tatuagem que posso dizer que tem prejudicado a muitos, ainda mais no século presente, no tempo que estamos vivendo. Para falar a verdade, esse tipo de tatuagem, que é uma tatuagem interior, principalmente aqui, ó, interior, principalmente aqui. Não vou dizer que ela só age nos dias de hoje, mas eu acho assim, a gente percebe que ela tem feito um estrago muito maior nos dias de hoje. Sabe qual é o tipo de tatuagem interior? É aquela, às vezes decorrente de um trauma, de um abuso, de rejeição, coisas que marcaram a tua infância, a tua adolescência, a tua vida, alguma em alguma etapa da vida, marcou você. Então, nesse sentido, tem coisas que sim ficam marcadas, se formou como uma tatuagem interior. Aqui, ó, além de ter ficado aqui dentro, coração, aqui, ó, esse sentimento na sua alma, tá aqui. Você carrega isso, você carrega, sabe? Você carrega isso pra sua vida. Fica ali algo, às vezes, te bloqueando, te impedindo de fazer coisas, de ser mais livre, de ser alguém que pode dar mais, se doar mais. Só que é algo te trava, bloqueios emocionais, traumas, essas tatuagens interiores, sabe? Às vezes você fica pensando, não sou capaz, porque aqui conversa com você, né? Você fica aqui, seus pensamentos te consomem. Eles podem nos consumir se a gente permitir. Então, às vezes, fica um conflito. Eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso, isso aí nunca é pra mim.
Ah, eu nasci aqui mesmo, nunca vou sair dessa região pobre, ruim, eu nunca vou viver com coisas melhores, sabe? Uma roupa, ou condições melhores, ou eu nunca vou conseguir estudar isso, estudar aquilo, viajar. Ah, necessidade de ser aprovado por pessoas também te trava. Que mais? São inúmeras coisas, gente. Você se sente um derrotado, são pensamentos que te assolam. E o pior é que hoje em dia, eu vou aqui falar por códigos. Como eu posso dizer? Tem um pensamento, uma voz específica, uma tatuagem interior, né? Por causa de N coisas, um monte de coisas que está dentro da pessoa, que pode estar dentro de você. Tem uma voz, um pensamento que ele é crucial e muito perigoso, ainda mais nos nossos dias. Aquele pensamento que te fala pra. Você entendeu? Tem a ver com a sua vida. Não vou falar aqui pra talvez não ser ter o vídeo banido e tudo mais. Mas isso é muito perigoso, gente. Essa voz, ela quer te derrubar, ela quer te destruir. E eu vou te falar uma coisa. Se você acredita em Deus, há uma passagem na Bíblia que o próprio Jesus falou. E aí você pode achar essa palavra nos evangelhos ali, também em Mateus, ou Marcos, Lucas, que Jesus falou assim que o inimigo, ele vem, né, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, se referindo ao próprio diabo, que é o nosso adversário, nosso inimigo, que é sempre aquele que tenta nos derrubar. Lembrando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas sim contra espíritos malignos. Então, às vezes você tá até falando aqui de, vamos falar de pessoas, tá tendo problema com alguém, uma pessoa, sei lá, rixosa. Não ache que é aquela pessoa, tem sempre algo por trás. Pode ter uma ação maligna por trás, sabe? Uma influência. E que tá causando intriga, briga, um desconforto, um desentendimento. Lembre sempre disso. Mas enfim, o foco aqui é a voz que está na sua mente. O que está na sua mente? Isso, geralmente, além de ter, é, pode ter a ver sim, né, com coisas que você viveu e ficam te assolando, né, falando na sua cabeça a todo momento, a todo dia, te, te diminuindo, né? Tem a ação maligna, que o inimigo veio só para matar, roubar e destruir. Então ele vai matando os seus sonhos, a sua vida aos poucos, de outras formas. Vai roubando o seu sentimento, a sua alegria, seu prazer de viver muitas vezes. Sabe como é que derruba tudo isso? Dá pra viver sem esses pensamentos, sem essa tatuagem interior te assolando. Eu e você conseguimos, nós podemos. E eu quero te dizer que da mesma forma que o inimigo vem com as suas flechas malignas, seus dardos inflamados, que a palavra diz, que ele fica tentando lançar. Ele lança, às vezes vem um pensamento, e vou te dizer aqui uma dica que talvez você não sabia. Quando o inimigo está falando ali, lançando o pensamento na nossa mente, ele fala na primeira pessoa. Ele não vai falar assim, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pessoa que tem talvez uma queda por bebida. Talvez um ex-viciado em bebida. Ele tem que tomar cuidado ainda para não cair novamente, né? Então, um exemplo. O inimigo não joga assim na mente, tá vendo aquela bebida lá? Vai lá e bebe. Não. Tá vendo aquela bebida? Você tá com vontade de tomar. Ele não vai falar isso. Ele coloca na primeira pessoa. Ele sempre fala na nossa mente na primeira pessoa. Então a gente vai se encontrar em situações mais ou menos assim. Nossa, aquela bebida, hein? Queria tomar. Nossa, aquela menina, queria pegar ela. Nossa, aquele rapaz, queria ficar com ele. Geralmente na primeira pessoa, você, quando tá um pensamento que não estava em você, veio do nada e nesse sentido maligno,
Não que seja errado ficar com uma moça ou com um rapaz, mas lembrando que aqui é um canal voltado para conteúdo cristão, então a gente tem princípios, a gente não sai pegando qualquer um assim, não é? Entendeu? Mas eu sei que a gente tem desejos, a gente tá num corpo que é carne, né? Então tem desejos, mas a gente não, mas a gente tem domínio próprio. Então, o inimigo ele fala na primeira pessoa, ele não vai falar você tá com desejo de fazer aquilo, não. Talvez porque ficaria óbvio de ser dele ser descoberto. Então ele fala na primeira pessoa. Então pode ser que você tá sempre ouvindo que você, eu sou fracassado, eu sou derrotado, eu não posso, eu quero tirar a minha, eu odeio fulano, não sei o que, não sei o que. E às vezes você até se pergunta, mas por que que eu sou assim? Por que que eu penso assim? E eu quero te dizer que não é você. É a influência maligna na sua mente, falando na primeira pessoa, e você acha que é você. Mas tem uma solução, graças a Deus por Jesus Cristo, que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 3, 4 e 5. A Bíblia aqui, tá? Se liga. Olha a solução, olha o que a gente tem que tomar cuidado e o que a gente tem que fazer. Pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas são coisas que se levantam, pensamentos, são conhecimento, pensamento que se levanta como uma fortaleza na nossa mente, que precisa ser destruído. E aí no versículo 5 vai falar: destruímos raciocínios e toda arrogância que se erga contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Então, gente, olha aqui. Novamente, a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra seres humanos, mas é contra os espíritos malignos. E lá em Efésios, se eu não me engano, gente, vai falar melhor sobre isso. Efésios 6. Mas assim, as armas da nossa guerra não são humanas, aqui ele fala, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios, olha só, e toda arrogância que se erga contra o conhecimento de Deus. Tudo que não é de Deus já está se levantando contra Deus. Então esse pensamento que não é de Deus já está indo contra o que Deus pensa sobre você, que não é pensamento de mal, mas pensamentos de paz, pensamentos para te dar um futuro melhor, é o que Deus tem a respeito de você. Então, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Então nós destruímos esses raciocínios, essas fortalezas, esses pensamentos contrários que querem nos destruir. Como? Levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Levando o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. E o que Cristo pensa de você. Tá tudo aqui. É o que você vai declarar sobre a sua vida. Palavra de bênção. Declara que você tem a mente de Cristo. Declara que o sangue de Cristo te cobre, te protege. Declara que você está vestido de veste de salvação, que vai falar em Isaías. Declara que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Declara sobre a sua vida. Declara que essas vozes contrárias de derrota não têm poder sobre a sua vida. E que você é revestido do poder de Deus. Você tem o Espírito Santo. Usa a Bíblia, que são princípios, né, milenares, poderosos, para falar palavras a favor da sua vida. E você vai, eu te garanto, provar e ver de que o Senhor é bom. Você vai provar, você vai ver que o Senhor é bom. Você vai ver transformação na tua vida. Tá com dificuldade de dormir?
problema com insônia, talvez problema com insônia, falta de paz na hora de dormir, agitação, vai ler Salmos 4 que fala, tem um trecho ali que fala sobre dormir. Em paz me deito e logo adormeço, porque só o Senhor está comigo. O Senhor é quem em ti eu sou seguro. Lê lá que você vai ver. São princípios preciosos, gente. Isso é o que eu tenho para trazer para a tua vida. Espero que você tenha sido edificado, edificada, tenha sido abençoado com essa mensagem, né? É sempre um prazer trazer aqui um pouco da palavra de Deus e de simplificar coisas que talvez hoje pra gente parece difícil ou a gente ouviu, mas não teve a clareza de alguma outra forma. Então espero estar ajudando. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, me siga para sempre estar me acompanhando. E o melhor, né? Se fez bem pra você, compartilha com outra pessoa que possa ajudar ela, tá bom? E te vejo no próximo vídeo. Aliás, eu não vou te ver, você que vai me ver. Mas espero que você esteja no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!